Olá, minha gente, em mais um episódio do Isso Pode, Doutor? Estou com mais três bons profissionais aqui conosco para compartilhar conhecimento com vocês, orientar, né? Tá bom? Eu estou aqui com a Andréa Farias, Olá, gente. Boa noite. doutora Rosana Miranda Olá, boa noite. e doutor Kleiser Boa Alves. noite a todos. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a participação de vocês três. E, Andréa, fala um pouquinho aí da tua caminhada, porque você já participou, mas são Pois, outras pessoas às vezes que assistem também, né? Então é pois é, bom gente. sempre, A última vez que eu vim, eu tava. Deve ter um mês. Tem um mês já? mais ou menos, né? Eu falei que eu estava abrindo meu consultório. Eu também, nesse período, para quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta em formação. Tenho mestrado em neurociências pela UFRJ. E tenho pós-graduação em quiropraxia, psicomotricidade, acupuntura e me especializando, assim, onde foi minha paixão, que é a terapia neural. Doutora Rosana Miranda, conta um pouquinho da. Prazer estar aqui imenso. Nós é que Obrigada agradecemos. pelo convite. Conta um pouquinho da sua Então, eu sou caminhada. psicanalista, trabalho online no momento. Faço alguns atendimentos em clínica de reabilitação. Tenho a faculdade de psicanalista. Tenho também a pós-graduação, que são especializações feitas em dependência química. Trabalho também com a área de psicologia clínica e também a neuropsicologia. Doutor Kleiser Alves, prazer mais uma vez. E aí, fala um pouquinho do senhor aí, porque outras pessoas estão assistindo, ele já participou, mas é sempre bom falar, né? Frisar. Muito bom estar aqui, Eduardo. Eu tenho outras funções, né? Mas hoje eu estou aqui como psicanalista clínico. É uma área que me chama muita atenção, me ajudou muito, e através dela eu ajudei muita gente. Me especializei na psicoterapia, que basicamente é a cura através da conversa. E hoje eu estou aqui para falar principalmente das enfermidades psicossomáticas. Foi-me feito o convite para estar aqui, é um desafio, né? Porque não é uma área muito visada, né? Mas eu acredito que a gente vai ajudar muita gente, porque tem muita gente que está enfermo dessa forma e nem sabe que está. Então hoje eu acredito que vai ser elucidativo para muitas pessoas. É um tema complexo Concordo. mesmo, muito difícil. Talvez o cerne da questão passa exatamente pelo amor próprio. Exatamente. A Eu, autoconfiança, o amor próprio. autoconfiança. Eu ensino para os meus filhos, ensino para os meus alunos que não existe prioridade no plural. Prioridade é sempre no singular. Qual é a minha prioridade? O meu amor próprio, amar a mim. Até a Bíblia ensina isso. Amar ao teu próximo Como assim como a mesmo. si mesmo. Você tem que se amar. Então, talvez a solução está na primeira agressão, seja verbal, seja física, já haver essa exposição. Ou fala para o pastor, ou fala para o filho, ou fala para o pai, ou fala para a mãe, para que não se repita. E não só ameaça. Se fizer de novo, eu vou falar. Não, não. A primeira vez já expõe para não haver a segunda, não haver a terceira. Porque se faz a primeira e não expõe, vai vir a segunda e a terceira. Mulheres vivem 15, 20, 30 anos num relacionamento Exatamente. tóxico e não tem força de falar. Mas por quê? Mas por quê? Por causa da nossa cultura. Sim, mas essa cultura tem que ser transformada. Está sendo aos poucos, O mas amor próprio. infelizmente está muito Sim, devagar sim, claro, ainda. claro. Esses resquícios do passado acabam afetando. Mas eu acredito que a nossa geração é a geração que fala, é a geração que expõe, é a geração que entende os limites do certo e do errado. O relacionamento é para dar coisas boas, é para oferecer o melhor, é para ofertar o amor, recebo e oferto, mas me amo primeiro.
Então, se eu sou agredido, eu não posso, em hipótese alguma, aceitar. Sei que é difícil, principalmente em muitos casos pela questão financeira, a dependência financeira, Sim. mas tudo se resolve. Tudo. Quando você se ama, o mundo conjectura ao seu favor. E vai haver ajuda de igreja, ajuda do Estado, ajuda de Família. amigos, ajuda da família. Mas eu não quero me expor, não quero expor a minha família em algumas situações. A única saída é a Uma exposição. coisa muito boa que o senhor disse agora é amor próprio. Mas eu só dou o que eu tenho. Você não tem um amor próprio? Eu só dou o que eu tenho. Se eu não tenho amor próprio, como é que eu vou dar amor? Eu só dou o que eu tenho. Então, assim, você tem que cultivar isso. Isso não é uma coisa que eu adquiro contigo. Mas o amor, doutora, o amor é uma decisão. Uma decisão, O amor não é um exatamente. sentimento, não é uma emoção. É uma É decisão. uma decisão. Se eu não decidir me amar, Exato. ninguém vai me ensinar a amar. Ninguém ensina. Então eu decido que eu vou amar a minha esposa, mas eu vou me amar primeiro. Exatamente. E quando eu me amo, eu não aceito agressão, eu não aceito injúria, eu não aceito difamação, porque eu vou fazer de tudo para ser o melhor. Melhor pai, melhor esposo, melhor filho. E quando eu me amo, esse auto-amor vai me tornar alguém capaz de apresentar o amor, porque o amor transborda. Eu me amo tanto, eu me cuido tanto, que o meu amor transborda para minha esposa Exato. e para os meus É filhos. isso mesmo. Isso tem que ser ensinado. Isso tem que ser ensinado e aprendido para que seja praticado. Mas elas estão tão minadas com o emocional delas, porque ele começa dando flores, como eu falei, mas ele vai aos pouquinhos minando. Você tá gorda, você tá falando muito com as pessoas, tá me dando pouca atenção, você só fica no seu celular, por isso, por aquilo, e vai minando de uma forma, você vai precisar sair do trabalho, aí acaba tirando a renda da pessoa. Não, porque no seu trabalho eu vou te dar isso, vou te dar aquilo, e no final você tá numa redoma e você fica pensando como sair dali, se sentindo nada. Então, até conquistar essa autoconfiança, existe um tempo, mas é possível. Por favor, é possível que isso fique sempre bem em alerta. É possível sair. Mas não há, o acaso não existe. Por que a gente está aqui, Eduardo? Não foi porque você teve essa ideia brilhante para nos reunir, não. Foi porque você que está passando por isso precisava ouvir essa palavra. Com certeza. Porque o mundo já está conspirando em teu benefício para você se desgarrar finalmente desses traumas, dessas dificuldades, dessa angústia, dessa tristeza, porque você merece ser feliz. Mas você só vai ser feliz quando você se amar. Exato. E Deus e o mundo estão dizendo para você nesse momento: se ame primeiro, se valorize, Amor próprio. cuide de você. E aí o teu amor vai transbordar para quem está do teu lado. É isso que eu acredito, Não, é isso que eu é vejo. isso, porque as pessoas falam assim, eu tô no relacionamento porque eu amo, porque ele vai mudar. Aí tá lá 10, 15 anos. Difícil. É isso. Rosana aqui, primeira vez no Spot Doutor. Muito escolheu feliz de estar um aqui. tema bom. Muito bem, hein? Brilhante, Nossa doutora, brilhante. Senhora. Você escolheu um tema Não, muito e brilhante, né? É um tema muito importante hoje. Eu vejo assim, é um tema que muitas pessoas estão passando por isso. Mas tá mudando, mas tem muita gente presa a isso, infelizmente. Sabe, o emocional, os traumas, às vezes até da infância, faz com que a pessoa fique presa àquilo ali. Porque ela passou uma vida toda vendo a mãe dela apanhar do pai. Aí ela acha aquilo tão normal que ela transfere aquilo para a vida adulta dela. E quando ela passa essa situação, ela se cala. Infelizmente. Então tem muito disso. É muito importante esse tema. Eu espero que esse tema venha a ajudar muitas pessoas que estão passando por isso, Sim, Eduardo, sim, porque é uma situação muito difícil. Nós estamos aqui falando, sim, bem leve, mas a pessoa que vive É uma sabe realidade que é terrível. muito difícil, mas não é impossível. Doutora, muito obrigado. Espero lhe ver mais vezes Prazer aqui é no meu. Spot Doutor. Espero que vocês queiram também. E aí, mulherada? Vamos Ouviu acordar. aí, né? Vamos acordar, amor próprio, primeiro, né? E vamos seguir em frente, né? Porque é possível, né?
E eu também vou seguir em frente aqui, senão daqui a pouco acaba o tempo. Doutor Passa muito Cleiser, rápido, né? enfermidades psicossomáticas, como pensamentos e sentimentos, adoecem as pessoas. Tem tudo a ver o que a gente está falando, né? Vou te Começamos- perguntar logo, porque muita gente está perguntando isso. O que é enfermidade psicossomáticas? Por isso, eu falei o tema aqui, eu já sei que tem gente lá. O que é? Enfermidade psicossomática. Antes de responder isso, eu acho viável falar a diferença dos 3 psiques, né? Psiquiatria, psicólogo e psicanalista. Nós somos psicanalistas e trabalhamos basicamente com emoção. O psiquiatra é uma questão mais biológica, química. O psicólogo é mais na questão de sentimento e o psicanalista lida diretamente com a emoção. E, dito isso, enfermidades psicossomáticas são enfermidades oriundas do emocional da pessoa. Por exemplo, tem muita gente com depressão. Talvez a gente esteja falando para centenas, milhares de pessoas que estão em depressão profunda, estão entrando na depressão, estão flertando com a depressão. E eu ouso dizer que provavelmente essa enfermidade, essa depressão, é oriunda de emoções e sentimentos. Por quê? Porque o nosso corpo, a psicossomática, psique é a mente, soma, alma ou corpo. É um instrumento interligado. Mente e corpo trabalham em sinergia 24 horas por dia. Eu já disse o filósofo, se a mente está sã, o corpo vai estar são. E o contrário também, se a mente está ruim, está doente, essa enfermidade mental vai acabar enfermando também o corpo. Então, essa enfermidade que na maioria das vezes parece que surgiu do nada, não surgiu do nada, surgiu do coração, de traumas, sentimentos ruins, sentimentos negativos, essa falta de amor próprio, como a gente está falando. E na maioria das vezes, por que a pessoa não se cura? Porque ela vai tentar resolver o problema atacando as consequências. Eu estou com uma dor de cabeça, eu vou tomar um remédio. Desculpa, Tomo remédio para dor de cabeça. tem muito a ver com o que ela falou. Muito a ver com o que ela falou. Eu tô com um problema, tá me dando uma pontada no coração, tomo um remédio qualquer e não é. Na verdade, ela tem que lidar a causa. O que te levou a essa enxaqueca? O que te levou a essa dor no coração, essa pontada? O que levou isso? Na maioria das vezes, talvez 80%, são sentimentos e emoções desgovernadas. Já disse Napoleão Hill, se você não dominar a sua mente, você não domina coisa alguma. Então, esse autodomínio é imprescindível até mesmo para você ter um corpo saudável. Se você permite que as toxinas das emoções negativas dominem a tua mente, o teu corpo vai acabar Adoecendo. enfermo e doente. A principal doença é exatamente a depressão, que é um problema que não é biológico, não é químico, é um problema mental, neural. E aí a depressão consome a tua energia, a depressão tira a tua fome ou te dá muita fome, a depressão tira a tua paz interna, tira a tua vontade de viver, a vontade de produzir, a vontade de fazer. Porque o ser humano ele foi gerado, ele foi criado para isso, para produzir, para fazer, para avançar, para construir. E quem está enfermo na alma, ele não tem vontade de construir nada, ele tem vontade apenas de se isolar, de ficar no cantinho dele, de ficar solitário. Não, não, não. Nós fomos gerados para viver em comunidade, ou termos coisas em comum. Nós fomos gerados para viver em sociedade, somos sócios uns dos outros. Mas quando eu não lido bem com as minhas emoções e com os meus sentimentos, eu acabo criando um mundo paralelo e esse mundo paralelo vai me levar para doenças, para enfermidades psicossomáticas, em algumas situações pode levar até a morte. E qual é a origem de tudo isso? É a falta de vigilância, de saber
o que está acontecendo com você? Por exemplo, o ser humano ele já foi gerado com um fenômeno poderosíssimo que, diante de uma situação estressante, de dificuldade, o seu organismo ele aciona o fenômeno de luta ou fuga. Ou seja, você está diante de um problema, ou você vai lutar ou vai fugir. Isso desde os primórdios dos homens da caverna, dos primeiros homens, aqueles que viveram milênios atrás. Mas o que acontece? O homem moderno, talvez pelas dificuldades do dia a dia, a quantidade de informação ruim que ele acaba consumindo, ele entra nesse fenômeno de luta e fuga e não sai mais dali. Porque quando você está diante de um problema, o teu corpo, o teu organismo, ele já prepara todo o teu fisiológico para lutar ou fugir. Parece um labirinto. Sim. É onde entra a terapia neural. A terapia neural, isso aí é o simpático. A terapia neural, ela atua no parasimpático. No parasimpático. Ela vai estimular Sim, o sim. parasimpático para poder regularizar e diminuir um pouco essa adrenalina que está no simpático. Por que isso não acontece? Porque o sujeito não sabe o que está acontecendo com ele. Quando você está diante do fenômeno e seu corpo aciona luta ou fuga, o teu organismo todo o teu sistema imunológico vai trabalhar em teu próprio benefício. Vai jogar sangue para as extremidades, para as pernas, para os braços. Você sente mais força, mais vigor para você fugir ou para você lutar contra o leão, contra o urso, contra as dificuldades do dia a dia. Mas o cara, ele se inseriu em problemas tão constantes que o sistema imunológico dele, ele está sempre ligado. E aí o teu organismo lança os neurotransmissores ou os hormônios, ao invés de dopamina, serotonina, ao invés de hormônios positivos, ele vai jogar adrenalina para te dar vigor, ele vai jogar o cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí o cara fica naquele looping, adrenalina, estresse. O sistema imunológico dele trabalhando 24 horas por dia, aí ele deita na cama, não consegue mais dormir, a insônia bate, ele já dorme um pouquinho, acorda mais cansado do que na noite anterior, e o organismo 24 horas por dia, sistema imunológico trabalhando, lançando cortisol, que é um veneno no sangue, lançando cortisol, teu coração bombeando cada vez mais. O cara chega a um nível que ele já não suporta mais. Aí as pessoas falam que é frescura, né? Sim, tá com depressão, isso é frescura. Não, é biológico, é químico. A gente teve um programa aqui, você participou, né? Que falaram exatamente isso. Pessoas dizem, não, é frescura. Isso é o pior de tudo, porque a pessoa acaba se sentindo culpada, fica com achando vergonha. Que é frescura, fica com vergonha e não procura ajuda. Não. Em alguns casos acaba o quê? Suicídio, infelizmente. E tem aquela velha frase, é depressão porque não tem o que fazer. As pessoas não entendem que às vezes ela não tem a força para fazer. Sim, né? sim. Exatamente. A nossa geração tem, eu acredito que a obrigação, a responsabilidade de estar falando sobre isso, ensinando sobre isso. Né? Eu sou muito feliz porque entendi o meu propósito de vida. Meu propósito de vida é ajudar pessoas assim. Maravilhoso ajudar pessoas. Muito bom, porque a falta de conhecimento é poder, mas a falta de conhecimento é doença, é depressão, é conflito interno, e isso acaba exteriorizando. Então, voltando ao tema, cortisol, adrenalina, o corpo não aguenta, chega uma hora que o cara tem um AVC, o cara tem um derrame cerebral, porque o organismo dele está tão debilitado por aquilo tudo, e que começou num sentimento, numa percepção sensorial, numa emoção ruim, a toxina entrou e ele não teve uma estratégia para retirada daquilo ali. Então, tem estratégia? Sim, você precisa investir em coisas boas, investir no teu intelecto, investir no teu corpo, se fazer bem, se amar, produzir, prosperar, avançar. Por isso que nenhuma mulher pode aceitar viver num relacionamento abusivo e tóxico. De forma nenhuma.
Porque ela é a primícia da criação, a joia da criação, é o ser humano, é o corpo humano, é o homem, é a mulher, que precisam fazer bem um para o outro, que precisam... Acho que isso é o que se espera de uma relação, né, a dois, né? É que eles É façam somar. bem um pro outro. É Com somar. certeza. No Mas momento ela... que começa a diminuir, tem alguma coisa errada. Mas, doutora, ela tem que provar para ele que ela pensa assim, eu não aceito Exatamente. ser inferior, ou Se você me posicionar. fazer inferior. Se posicionar, Tem que se posicionar. com certeza. E se caso, infelizmente, como grande parte dos casos, ela não conseguir esse posicionamento, ela precisa se retirar. Porque como que ela vai viver dessa forma? Vai ser uma vida vegetativa, infelizmente. Não tem como. Ela conversou agora sobre uma experiência que ela passou. Existe possibilidade de viver uma vida assim? Não, eu com sinceridade, eu não gosto assim, nem eu fico pensando como eu deixei me envolver, como eu falei. Meus pais não tinham atritos. Para Exato. mim foi vergonhoso. Mas não, graças a Deus, eu ainda agradeço a Deus, assim, a uma pessoa que chegou até mim, que na época eu fiquei muito revoltada pela situação, e eu falei assim, gente, graças a Deus, A gente não entende, não entende. como. foi assim, Saber o porquê das ações. não Não dava. entende porque não foi feito para Eu isso. acho que são Exato. homens assim, são homens ou mulheres, porque pode ser o oposto. A gente está sempre É falando raro, da mas mulher, acontece, né? Acontece. mas pode ocorrer o Sim, oposto. sim, sim. Então, eu penso que são pessoas doentes. Tá, mas a minha doença não me dá chance nem Acho direito que são os narcisistas, sabe, gente? Eu vejo como passar narcisistas. alguém. De repente eu tenho uma dor, a dor é minha, eu tenho que me curar, eu tenho que me cuidar. Eu não tenho o direito Não pode de pegar repassar. seus traumas e jogar em cima do outro. Sim. Você Não, não pode trazer Exatamente. experiências do passado, de relações, de coisas que você viveu na infância e passar para agora. Não existe, porque o passado você não consegue mudar, mas o futuro você consegue. Qual seria a blindagem para essas enfermidades psicossomáticas? É que o papo ele é muito bom, a gente vai. Vai indo, dá vontade de ficar Por aqui isso que a gente noite vai toda. fazer outro depois, mais para frente. A gente vai ter uma segunda parte, porque eu acho que cabe. a segunda parte. Eu entendo que cada organismo, cada ser humano, cada ser vivo, ele tem as suas particularidades, ele tem a sua independência, interdependência, e ele tem essa sabedoria, essa capacidade de se autoconstruir. Então, cada ser humano ele vai encontrar uma âncora, ele vai encontrar uma forma, uma maneira de não permitir que essa toxicidade entre nele. Isso aconteceu comigo, vou dar minha experiência pessoal. Quando eu comecei na Rota da Prosperidade, inclusive escrevi um livro a respeito disso, eu ficava muito preocupado com a minha questão financeira. E eu cheguei em determinado momento que eu comecei a perder sono. Falei, que é isso? E às vezes eu dormia bem, chegava em determinado 2, 3, 4 horas da manhã, acordava e não conseguia desligar. Ficava pensando na conta que iria pagar, ficava pensando em alguma coisa. E aí eu despertei de que eu tinha que fazer alguma coisa, tinha que encontrar alguma estratégia para não permitir que essa toxicidade me afetasse, porque eu acordava já cansado, e aí a estratégia que eu utilizei, que deu muito certo para mim, eu aconselho você a fazer também, eu passei a separar um livro e deixar na cabeceira da minha cama. Então, 4 horas da manhã eu acordava, eu ligava o celular e eu começava a ler. 30 minutos, 40 minutos de leitura, o sono voltava. Eu dormia tranquilamente. Dormia 2, 3, 4 dias. A insônia bateu de novo? Lia novamente. E aí eu passei a fazer isso em todos os momentos de ociosidade. Quando eu tinha algum momento de ociosidade, eu tinha um livro sempre por perto. Estava na fila do banco. Por quê? Porque em algum momento, quando eu parava, eu também começava a me preocupar. As contas que tinham que pagar, alguma coisa que tinha que fazer. E isso é ruim. Muito. A tua mente não foi feita para pensar coisa ruim, para pensar em dívida, é para pensar em coisa boa.
e eu deixava o livro. Estou na fila do banco, vou ficar 30 minutos, começava a ler. E isso trouxe uma qualidade de vida maravilhosa para mim. Doutor, sabe o que eu penso muito? As pessoas ficam desesperadas porque elas pensam que é o ponto final. Eu sempre gosto de citar isso, até mesmo nos atendimentos. Sempre existe uma vírgula. Sim, sim. Não é ponto final, é a vírgula. É um recomeço. Então, quando a pessoa tira da cabeça dela que é um ponto final, não tem saída. Não, tem saída. Sempre tem saída. Eu agradeço mais uma vez, Nossa, Andréia. essa turma foi Obrigado. Muito bacana, ótimo, né? bacana. Eu amei estar Doutora, com vocês. Amei Obrigado mesmo. pela primeira vez, Obrigada. primeira de muitas. De muitas. Eduardo, Já é da casa. que honra estar aqui. Obrigado mais uma vez por me permitir estar aqui com você. A honra é toda nossa de ter vocês Posso fazer aqui. só um convite rapidinho? Por favor. Ó, esse aqui é o meu mais novo livro, Rumo à Liberdade Financeira. Dia 14 de junho eu vou fazer uma mentoria com base nesse livro no Hotel Mont Blanc, em Duque de Caxias. Horários de 18 às 22. Se você tem interesse pelo tema, se você quer crescer financeiramente, a estratégia é como dobrar o teu fluxo financeiro em apenas 70 dias. Tem interesse? Entre em contato aí que vai ser muito bom a gente estar junto.